Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, só pra te adorar. Foi que eu nasci, cumpra em mim, sim, em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia o que eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, nós temos vivido de fé em fé, de glória em glória, acreditando sempre que Tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Tivemos grandes vitórias aqui este ano na área financeira, Pai. Quer a igreja como corpo, quer individualmente as famílias, as pessoas. Aquele sino, Senhor, foi várias vezes tocado, como o Senhor a prova de bênçãos conseguidas. Pessoas que se casaram, realizando sonhos. Pessoas, ó Deus, que tiveram a sua casa própria. Pessoas que adquiriram o seu veículo. Pessoas, ó Deus, que tiveram a porta de emprego. Pessoas que foram aprovadas em concurso. Há tantas bênçãos para te agradecer. E nós queremos reconhecer, Senhor, que quando nós obedecemos a Tua palavra, quando nós somos fiéis nesta área, Senhor, a Tua palavra se cumpre e as janelas dos céus são abertas. Senhor, que aqueles irmãos que ainda não se despertaram para isso, que eles estejam despertados, ó Deus, para entender que é assim que vem o suprimento da Tua casa e da vida deles também, através da fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Nós oramos e Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Vem aqui, entregue nas mãos dos nossos irmãos. Quero me Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, só para te adorar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim, sim, em mim o teu querer. Só o que está em teu coração, e que a cada dia o que eu venha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Eu tenho aqui um aviso.
uma lembrança da Suzaninha, da livraria, CD do pastor Luciano Moreira. Parte lá para acertar com ela, você que adquiriu, amém? Esqueci alguma coisa? Ah, sim. Eu quero esta manhã certificar os batizados, as pessoas que foram batizadas no dia 25, né? Então, eu vou dando aqui para minha esposa, porque eu devia ter feito assinatura em casa, mas eu só assino para quem está presente. Vamos lá. Adriana de Araújo França. Está aí? Está vendo? Albertina Maria C. de Souza. Está aí? Não está. Alex Franco Gomes de Oliveira. Está aí? Também não está. Bruno de Oliveira Lima. Está aí? Parabéns, Deus te abençoe abundantemente, amém? Ah, olha a foto lá, querem tirar a foto. Isso. Daniele Muniz Franco Gomes, está aí? Pastor, por que o senhor não assinou em casa? Eu só assino porque tem presente. Quem não está, não assina. Ok. Hélio Pereira Campelo também não está. Já sei que não está. Isabel dos Santos de Siqueira. Parabéns, Isabel. Joiciana da Cunha Torres Martins. Está aí? Também não. Será que esse pessoal já foi todo para o céu? Eu não sei. Leandro Leonardo. A dupla Leandro e Leonardo. E um só, não está presente. Luan Alexandra. Esse é o queridinho da vovó, viu? Maria é apaixonada pelos netos dela, mas esse em especial também. Luciana Raíssa Bouzada. Parabéns, Deus te abençoe. Lucas Lins Soares. Parabéns, Deus te abençoe abundantemente. Paulo Ricardo Rosa da Silva, está aí? Sérgio Gomes dos Santos. Parabéns, Sérgio, Deus abençoe abundantemente. Victor Hugo C. Trindade Gomes. Esse tem nome de escritor, hein? Vitória Souza Penelo. Não, dela está aqui, ó. Parabéns, filha. Deus te abençoe abundantemente. Maria da Penha Medeiros Custódio. Ah, Maria. Parabéns, Maria. Deus te abençoe abundantemente. Olha a foto ali. Isso. Acho que ficou faltando alguém. Paulo Ricardo, Rosa da Silva, já falei. Ok. Os demais irmãos, em ocasião oportuna, nós entregaremos. De noite, de repente, você deixa aqui. Obrigado.
Gente, nós fomos surpreendidos esta semana por uma situação difícil, por uma tragédia, essa que é a expressão. A irmã Edna, ela faleceu na sexta-feira, quinta-feira, volta das 9 horas, 8 horas da noite, não me lembro bem. E nós fizemos o funeral dela ontem. A Edna do Manuel, porque nós temos 2 Ednas aqui. E sempre que a morte nos chega, a gente tem muitas perguntas para fazer. Os familiares, nós, e uma pessoa querida. A Edna é uma pessoa que nós amamos e que está conosco há muitos anos. E, obviamente, não é uma pessoa estranha ou que vem à igreja de vez em quando. E eu preciso dar uma palavra sobre isto, porque nós temos que ter paz no nosso coração a respeito dos nossos irmãos que partem. Nós não podemos ter dúvidas a respeito de algumas coisas. Só que nós entramos num campo muito pessoal, chamado fé. Quem dera eu pudesse ter fé por você, ou quem dera alguns de vocês que talvez tenham mais fé do que eu, pudesse ter fé por mim. E eu quero começar a palavra desta manhã, primeiro abrindo em Romanos 14, 2. Vem aqui comigo. Eu quero falar sobre fé, morte e vida eterna. Amém? Essas coisas têm que estar bem claras, bem conjugadas na sua cabeça, porque a Bíblia deixa isso muito bem claro. Romanos 14 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir o quê? Opiniões. Quando você perceber que uma pessoa não entende o que você já entende da palavra de Deus e ela está resistente, não discuta. Dá para entender isso? Diga amém. Não discuta. Não vale a pena. Versículo 2. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o quê? O que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, para Deus, a estatura da tua fé tem a ver pelo progresso da sua vida aqui. Para a salvação, basta que você crê que Ele é o Jesus, é o Senhor, o Salvador, e que Ele morreu por você e te deu a vida eterna. Se você tiver isso para ser salvo, é o bastante. Dá para entender isso? Diga amém. Talvez você não tenha fé por uma cura, talvez você não tenha fé para um milagre maior, mas a Bíblia diz que Deus diz, olha, não julgue, porque esse negócio de fé é muito pessoal, é muito relativo. A palavra que surte efeito no coração de um, não surte no coração do outro. O entendimento que rapidamente um tem, o outro não tem. Então, a Bíblia já estabeleceu uma regra: não queira que todo mundo seja igual a você, porque você não é igual a todo mundo. Será que posso ouvir um amém? Porque a gente quer isso, a gente sempre quer convencer a pessoa que a gente está... É verdade isso? Diga amém. É a nossa tendência. Mas se isso entra para um campo de discussão, não entre, diz a Bíblia. Não entre por aí não, porque a pessoa não vai entender ainda aquilo. Então diz mais:
Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio senhor? Está em pé ou cai? Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre, o quê? Para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Diga isso. Quer pois vivamos ou morramos, diga assim, eu sou do Senhor. Quer eu esteja vivo neste corpo, quer eu venha morrer, diga, eu sou do Senhor. Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante quem? Irmão, não caia nessa de julgar pessoas. Não entre nisso. A Bíblia diz que Deus não nos constituiu juiz. Amém? Eu estou falando isso porque este é um lugar perigoso de pisar. Alguém que comece a julgar, começa a violar a palavra de Deus. Eu não posso julgar porque a fé é pessoal. Há pessoas que já têm compreensão, há outros que não têm. E se eu entrar aí e querer julgar isso, eu vou cometer verdadeiros assassinatos espirituais. Então, tenha cuidado. Muito bem. Versículo 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas o quê? De si mesmo a Deus. Não julguemos uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes, tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou vou repetir, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aqueles assim, que assim o quê? Então, a impureza está na tua mente. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo... Então, a pureza ou a impureza está dentro de você. Amém? Vamos lá. Versículo 15. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo o quê? Morreu. Ele está dizendo assim, gente, não queira impor coisas e massacre uma pessoa a ponto de perecer ela na fé. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, então a Bíblia está dizendo, é assim que você tem que servir a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida, quer dizer, por causa de coisas
humanas, materiais. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa, que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Eu quero hoje, primeiro momento dessa pregação, dizer o seguinte: se você não receber a palavra de Deus com fé, ela vai se tornar religião na sua cabeça. Qual é a diferença, pastor? Quando eu recebo a palavra de Deus com fé, eu me posiciono dentro dela. Eu assumo. Eu fiz a oração aqui pelos enfermos e eu disse assim: Senhor, tu levaste sobre a cruz todos as nossas dores, nossas enfermidades. E no meio da oração eu disse: nós nos posicionamos e assumimos isto, mesmo que o mundo não veja, não diga, mas nós entramos nesse contexto e dizemos: eu sou curado. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Tem gente que tem coragem de fazer essa afirmativa e dizer: eu sou curado. Mas não está aí a enfermidade, ela vai embora, porque eu sou curado. Mas não está aí, esse problema vai se resolver por quê? Porque eu creio. É uma coisa de fórum íntimo. E o problema da igreja é esse. É que tem vários tamanhos de fé. Que bom seria que todos nós crescêssemos juntos e na mesma maneira. Quando nós tocamos no assunto de vida eterna, é preciso que você receba a palavra de Deus também com fé. Alguém aqui já foi no céu, arrebatado ao terceiro céu, como o apóstolo Paulo? Ninguém. Mas, no entanto, você tem certeza que vai. Quando você tem essa certeza, olha bem, e a morte, você pensa na possibilidade da morte, o que ocorre no seu coração? Quantos têm medo de morrer aqui? Seja sincero, eu tenho medo de morrer. Ouça, eu não tenho medo de morrer. Eu não quero é sofrer. Quero sentir dor. Mas morrer eu não tenho medo. Por quê? Porque se eu tenho certeza que o céu existe, que eu vou para o céu, a morte já não tem efeito sobre a minha vida. Dá para entender o que eu estou falando? Diga-me. Não é que eu vou sair e falar: pode atirar que eu vou para o céu. Não é isso. Estou falando isso. Eu estou falando o seguinte: se uma fatalidade acontecer, se uma tragédia acontecer, se a morte bater de repente na minha vida ou na vida dos meus, como já bateu, eu não vou me desesperar. Não sei, mas muitos de vocês não sabem, mas eu perdi um filho com 19 anos. Então, a morte já bateu na minha porta. Perdi irmão. Na minha cabeça, a minha preocupação é uma só: que ele, ou ela, ou eu, seja lá quem for, possa estar em Cristo. Se isso for uma verdade, a morte não te assusta mais. A morte não é mais problema para você, porque você verdadeiramente já conquistou a vida eterna. Então, a Bíblia diz que você não entra mais em condenação, você não entra mais na morte. Isso é fundamental você crer. Não é que você vai por causa disso dizer: não, quero ir para o céu amanhã. Não vai, porque Deus tem um propósito na sua vida, eu tenho certeza disso. Agora, é importante que você tenha o mínimo dos mínimos. E o mínimo do mínimos da fé de uma pessoa é ela crer que está salva. Ela crê que está salva. Não é que eu estou salvo. Não é que eu vou ser salvo. Eu estou salvo.
A salvação entrou, não vai entrar no dia que eu morrer. A salvação entrou no dia que eu aceitei Cristo. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que no dia de Cristo os mortos ressuscitarão. Eu serei ressuscitado em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Esta certeza, irmãos, te dá paz, te dá consolo e te dá serenidade diante da morte. Então, se morrer, eu vou estar com Jesus. O apóstolo Paulo disse que a morte para ele era lucro. Ele usou essa expressão, estar com Cristo é muito melhor. Ele falou, olha, eu queria estar logo com Cristo, mas eu quero pregar o máximo o evangelho para que mais pessoas se convertam. Se você tem essa certeza, morrer significa estar com Cristo. E estar com Cristo, eu acho que é muito melhor. Quantos creem que está com Jesus na eternidade? Então, isso, irmãos, é o mínimo do mínimo da fé cristã. Por isso, na verdade, quando a morte bate na nossa porta, e a gente é salvo, ou o ente amado que a gente crê que foi salvo, a gente não deveria responder com alegria. Os funerais cristãos, se fosse na essência da fé, deveria ser verdadeiras o quê? Festas. Porque se o cara foi morar com Jesus, está melhor que a gente. Quantos creem que quem vai morar com Jesus está melhor do que a gente? Eu creio. Mas o problema é que se você fica na sua fé só no plano religioso e não alcança esse plano espiritual, religião tem seus limites. Começou a haver a diferença entre ser religioso e verdadeiramente viver a fé, está aqui. Nesse início, a religião, ela dá toda a teoria, todo o entendimento, mas na hora do vamos ver, a pessoa não responde com fé, ela responde com medo, com desespero, com angústia, com tudo que há de ruim. Mas quando você está vivendo no reino de Deus, diga no reino de Deus, e o mal vem, você se posiciona em fé. O Tiago disse, irmãos, tende por alegria quando passardes por tribulação. Quantos já leram isso na Bíblia? Vamos lá lembrar isso lá em ti. Vamos lá. Quem lembra onde está isso? Vem aqui comigo. Quem sabe onde está? Tiago 1. Vamos lá. Acharam? Versículo 2. Por que Tiago escreveu isso aqui? Ouça bem. Irmãos, Tiago, capítulo 1, pode saber que tem Tiago aí sim. Você nunca abre a sua Bíblia, mas hoje você tem que abrir aí. Amém? Tem gente procurando no Velho Testamento. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vai para a escola dominical. Faça a sua matrícula. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende motivos de toda alegria passardes o quê? E ele explica por quê. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Ora, a perseverança deve ter ação completa. Não existe perseverança pela metade. Perseverança até o fim. Para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Então ele está dizendo o seguinte, olha, gente, chegou o problema, é para você não ficar reclamando do problema, amaldiçoando quem trouxe o problema, chegou o problema, chegou a situação difícil, você se posicionar em fé e enfrentar aquele problema, não do ponto de vista que ele se apresenta para você, mas do ponto de vista que a Bíblia diz que você vai vencê-lo. Diga glória a Deus. Essa é a diferença entre nós e o mundo. O mundo é empurrado pelas circunstâncias. Nós somos empurrados pela palavra de Deus. Então, quando chega a morte, eu não tenho que ficar arrasado, triste sim. Triste sim, porque a gente sempre lembra, até hoje. Eu estava um dia
uns anos atrás, eu estava passando ali no metrô da Cinelândia, e passou um rapaz com a mesma estrutura física do meu filho que faleceu. E eu olhei e eu jurava que era ele. E eu corri, olha o mico que eu passei, eu corri até o rapaz e toquei no ombro do rapaz, o rapaz virou, aí eu vi que não era, eu disse, desculpa, eu confundi você com alguma pessoa. E comecei a chorar. Porque tristeza, todos nós temos. Dá para entender isso? Diga amém. Mas ouça, angústia, desespero, não. Por quê? Porque nós temos o consolo da vida eterna. Diga glória a Deus. O segundo ponto que eu quero falar é que ninguém pode julgar ao fio da espada quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Há um exemplo na Bíblia, o ladrão na cruz, aos 45 minutos do segundo tempo, acho que não levou 30 segundos a conversão dele. Estava lá Jesus, no meio de dois ladrões, um blasfemando, falando contra Jesus, e o outro repreendendo o outro ladrão, e disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, voltando-se para ele, disse assim, ainda hoje estarás comigo. Nós estávamos diante de dois homens, irmãos, homens assassinos, porque a cruz era a punição para assassinos e crimes políticos, que foi o caso de Jesus. A acusação de Jesus é porque ele queria ser rei, e só poderia ser rei quem era César. Então Jesus foi um preso político, Jesus morreu por uma acusação política, tanto é que a acusação estava lá, rei dos judeus. Então Jesus morreu por uma acusação política, mas os ladrões que ali estavam, um deles era porque tinha sido assassino. Então ouça o que eu vou falar para você. Aquele homem assassino que cometeu e ele confessa isso, diz, nós estamos aqui porque nós fizemos isso e aquilo, fizemos coisas erradas, mas ele não. E ele, naquele momento ali, ele dá o perdão e a vida eterna a alguém que em segundos apenas declarou a fé de uma forma até indireta, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino eterno, e ele cria nisso, e ele creu nisso. Então, quando uma pessoa é salva, ouça bem, nós não sabemos, e não temos condições de julgar. Por quê? Porque é uma coisa de foro íntimo. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. A fé que tem, né? Para ti mesmo, primeiro lugar. Segundo, nós sabemos que a Bíblia fala sobre uma série de pessoas que não vão herdar o reino dos céus, se não se arrepender. Eu não sei se você já leu lá em Apocalipse, ela tem uma lista de pessoas que, se não se arrependerem, a Bíblia diz que ela estará o quê? Condenada. Vamos lá, Apocalipse, leio com os diáconos, vale a pena você ler comigo. Capítulo 21 de Apocalipse. Vinte 8. Depois 22:15. Diz assim, quanto porém a quem? Aos? Caramba! Covardes. Tem muita gente covarde no meio da igreja. E o que é uma pessoa covarde? É que não tem a audácia da fé. O que é uma pessoa covarde? É aquela que não assume a sua posição em Cristo. O que é uma pessoa covarde? Que não tem coragem de se posicionar.
Não existe cristão secreto. Ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Porque o morno Deus vomita da boca. Mas há uma covardia, às vezes, espiritual. Então, a Bíblia já coloca esse indivíduo que não assume a sua fé. E agora eu vou contextualizar para você entender. Mãe Edna nunca foi covarde na fé dela. Amém? Aos incrédulos, ela nunca foi incrédula, ela sempre creu, e muitas coisas aconteceram na vida dela por causa da fé. Diga glória a Deus. Aos abomináveis. Abominação, irmãos, vou dar um exemplo de abominação que a Bíblia fala. Existem outros, mas o que vem na minha memória agora é esse. Homossexualismo é abominação para Deus. Abominação. Abominação é o pecado de Sodoma e Gomorra. Causa o asco de Deus, o nojo de Deus. Para você ter uma ideia. Aos assassinos, tampouco ela foi. Aos impuros, impuro é aquela pessoa que vive no pecado, ama o pecado, pratica o pecado, vive do pecado para o pecado. Dá para entender isso? Diga amém. Aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, aquele crente contador de vantagem, cuidado, hein? Aos idólatras, a parte que lhes cabe dessa turma toda é o quê? Será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber o quê? Segunda morte. Eu estou tentando mostrar para você que a Bíblia dá uma lista, e que nessa lista, nós temos que saber se nós estamos incluídos ou não. Capítulo 22, versículo 15. Fora fica o quê? Tadinho do Fred. Os cães aqui, irmão, não está falando de cachorro, pelo amor de Deus. Os cães são aquelas pessoas que são verdadeiros animais irracionais. São aquelas pessoas que não têm discernimento de nada, que é um violento, um bruto, uma pessoa sem... Aí disse, olha, os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica o quê? Eu não vi nenhuma dessas listas qualquer coisa que pudesse trazer sobre a vida da nossa irmã dúvida quanto à sua salvação. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Eu estou falando isto porque eu quero fechar isso de uma vez por todas. Eu prefiro ficar com a esperança. Eu prefiro crer sempre que Edna está com Jesus. Não pelo último ato, mas por causa de toda a sua vida de testemunho e de fé para com o Senhor. Eu prefiro crer, até porque a Bíblia não a inclui nessa lista dos que ficam de fora. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Eu estou sendo extremamente bíblico aqui esta manhã, porque este assunto tem que ser tratado de forma bíblica. Agora, se eu começar a dar interpretações teológicas, eu vou chegar à conclusão que não vai ficar um para ir para o céu. Porque todos carecem da graça de Deus. Se eu começar a apertar, não fica um, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Deus deu a ela o dom e ela tinha o dom da salvação, porque a salvação não é algo que se perde, é algo que se ganha.
Você só perde a salvação se você negar o Espírito Santo. É o único pecado que não há perdão na palavra de Deus, porque os demais, todos. E eu quero ficar com a leitura que eu fiz ontem no funeral, para você entender que o amor de Deus é muito maior que qualquer outra coisa. Vem aqui comigo em Romanos. Foi cantado aqui esta... Romanos capítulo 8, todos comigo? Vem comigo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão, o quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, quer dizer, ao Velho Testamento, no que estava enferma pela carne, porque a carne não conseguia cumprir as leis de Deus, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Então nós vemos aqui, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificais a carne. Eu quero vir aqui com você, versículo 31. Tudo isso você pode ler em casa. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Versículo 30. Aos que predestinou, a esses também, e aos que chamou, a esses também, e aos que justificou, a esse também. Então, a obra de Deus na nossa vida é completa. A Bíblia diz que aquele que fez a obra, ele é fiel. Diga glória a Deus. Senão, um dia você estava salvo, outro dia você não estava salvo. O dia que você está bonzinho, eu estou salvo. O dia que você está malzinho, você está salvo. Você não é salvo porque comete ou deixa de cometer pecados. Você é salvo porque Jesus pagou o preço pela sua vida eterna. Diga glória a Deus. Senão, irmãos, o dia que eu cometesse pecado, já pensou? Hein? Vou para o inferno hoje, cometi pecado. Hoje eu não cometi, não vou para o inferno. Irmãos, não é assim que a salvação funciona. A salvação é um dom de Deus que uma vez dado para nós. A única forma de não tê-lo na sua vida é se você negar o Espírito Santo, porque o sangue de Jesus foi pelos seus pecados passados, o sangue de Jesus derramado na cruz é pelos seus pecados presentes, e o sangue de Jesus é pelos seus pecados futuros, você se arrependendo. Diga glória a Deus. E pastor, se eu cometer um pecado e não tiver tempo? A Bíblia diz isso que nós vamos ler agora. Aquele que não poupou o seu próprio filho, versículo 32, antes por todos nós entregou. Então Deus se entregou em morte, em favor, porque Jesus é Deus. Diga, Jesus é Deus. Diga, Jesus é Deus. Ele se entregou em morte. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você hoje pecou, vai para o céu, você amanhã não pecou, vai para o céu. Quem tentará acusação diante de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, do qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Aí ele, será a tribulação? Não. A angústia? Também não. A perseguição? Não. A fome? Não. A nudez? Não. Ou perigo? Ou a espada? Espada aqui é morte, irmãos. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas que você pode passar, tribulação, angústia,
perseguição, morte, nudez, seja o que for, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, que mais? Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, o quê? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, diga glória a Deus. Irmãos, para perder a salvação, só um absurdo da apostasia da fé. Dá para entender isso? Diga amém. Porque se nós morremos hoje, mesmo tendo cometido pecado ontem, que nós não tivemos nem tempo de refletir ou pedir perdão, nós somos salvos, porque a salvação é um dom de Deus, é de graça e não é pago, porque você faz ou deixa de fazer determinadas coisas. Diga glória a Deus. Em todos os assuntos, quer na morte, quer na vida, quer nisso, quer naquilo. Que felicidade, o apóstolo Paulo registrou isso. Então, põe no seu coração, eu sou salvo. Eu não merecia, mas eu sou salvo. Eu vou para o céu, eu não merecia, não mereço, mas porque Jesus pagou o preço, eu vou estar com Ele para sempre, independente do que aconteça. A única coisa que pode, é se você se negar o Espírito Santo, apostatar da fé. Por isso que a Bíblia diz, que aquele ladrão na cruz, tendo feito todas as atrocidades que fez, sem ter nenhum cacuete do reino de Deus, de não ter praticado nenhuma boa obra, ter feito nada de bem, foi para o céu, porque Jesus deu a salvação para ele. Jesus te deu a salvação, Jesus entrou na sua vida, você está salvo, não importa o que aconteça, só vai perder essa salvação se você negar a sua fé, apostatar da fé, porque a salvação é um dom de Deus, não vem de vós, não é porque você é bonzinho, ou porque você é mauzinho, ou porque você faz isso ou aquilo, é porque Deus quis te salvar. Vamos ficar de pé. Eu não sei se você tem essa alegria da salvação, mas quando eu penso nisso, eu me sinto um super-homem. Como assim, pastor? Sou imortal. Eu sou imortal, não porque esse corpo não vai morrer, mas porque a minha vida é eterna. Ela não é só biológica, ela é eterna. Eu não sei se, olha irmãos, nós devíamos viver de sorriso de orelha a orelha, só pelo fato de ser salvo. O problema é que nós, às vezes, somos muito carnais. E as coisas da vida nos mexem muito com a gente. Mas hoje eu espero que eu tenha tirado do seu coração um fardo. Você é salvo. Que Jesus quis te salvar. Eu conheci um irmão que ele tomava banho de calça comprida e de manga comprida. Porque ele tinha medo que Jesus viesse e encontrasse ele pelado tomando banho. Que absurdo. Mas essa teologia, que achar que você tem que dar a sua parte, a única coisa que você dá de contribuição para a tua salvação é crer. Eu creio. Acabou. O resto já está feito. O resto já está feito. Por isso que eu disse aqui que os nossos funerais deviam ser festas. Pô, fulano, foi se encontrar com Jesus, apressadinho, à frente. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu tenho vontade louca de partir logo, estar com Deus, estar com Jesus é muito melhor. Mas ao mesmo tempo, eu queria que tanta gente usufruísse dessa vida eterna, que eu tenho vontade de ficar para pregar mais ainda, e mais gente se converter. Diga glória a Deus. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos
pela vida da Edna, tudo que ela representou e que ela representa para nós. Nós te agradecemos porque cremos e sabemos que ela é tua filha. Eu quero orar pelos familiares e pedir, Senhor, o consolo que só tu podes dar, da distância, da ausência. E eu sei que, Senhor, Espírito Santo, tu és o grande consolador. Consola cada familiar, o Manuel, a filha, o neto, os irmãos, todos os familiares, Senhor. Eu peço a tua paz, que excede todo entendimento, calando o coração deles e sabendo que daqui a pouco todos nós estaremos com ela. Em pouco tempo, se tu não voltares, todos nós estaremos. E se tu voltares, nós estaremos também, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém. Irmãos, Deus abençoe. Bom dia, um bom almoço. Vamos em paz.